Olá, tudo bem? Vamos continuar com as nossas aulas de mecânica de materiais. Na aula de hoje, a gente vai continuar com o assunto centroides, centros de gravidade, e mais especificamente a gente vai falar sobre dois teoremas que nos permitem calcular área da superfície e volume de um sólido de revolução. E depois vamos falar um pouquinho sobre cargas distribuídas. Então, vamos lá. Então, os teoremas que a gente vai ver são os teoremas papus-gaudinos. Eu não sei se fala gaudinos, eu acho que é Gaudan, porque o senhor Gaudinos, esse, que eu estou abrasileirando, ele era um matemático suíço, né? Mas, enfim, quem eram, né? São pessoas diferentes. O Pappus foi um matemático e geômetra que viveu na Alexandria no século III depois de Cristo. E o Guldinus, ele viveu ali entre 1577 e 1643 e ambos estudaram as superfícies de corpos formados a partir de revolução de linhas e áreas. Na verdade, quando tu faz a revolução, né, de um de uma linha, digamos assim, tu forma uma superfície de revolução e quando tu revoluciona uma área, tu vai formar um volume, né, um sólido de revolução. Acredito que vocês viram isso lá em cálculo 2. Bom, então a partir desses estudos, eles formularam dois teoremas, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Então, o primeiro teorema, ele diz o seguinte: a área de uma superfície de revolução é igual ao produto do comprimento da curva geratriz pela distância percorrida pelo seu centroide. Pelo centroide da curva, no caso, né? Durante a geração da superfície. Então, por exemplo, aqui a gente tem três curvas geratrizes, né? Aqui eu tenho um aro circular, um semi-aro circular, certo? Que a gente já viu que o centroide dele, ele fica bem aqui no eixo de simetria. Isso aqui eu acho que tá meio para baixo, peraí. Seria mais ou menos aqui. O cone, por ser um triângulo, desculpem, aqui temos uma linha reta, né, que ao rotacionar ela vai formar um cone. Se a gente olhar isso aqui como se fosse um triângulo, estaria mais ou menos aqui o centroide. E o touro vai ser formado quando a gente revoluciona, então, uma circunferência. Certo? Então, se a gente faz uma rotação em torno desse eixo que aqui no caso pode ser eixo X, eixo Y, ou pode ser qualquer outro eixo, tá? A gente vai formar uma superfície de revolução. Bom, então esse teorema, o teorema 1, ele nos diz que a área da superfície é igual ao caminho percorrido pelo centroide, né, que no caso aqui a gente está considerando que ele fez uma volta completa, vezes o momento de primeira ordem, né, que vai ser aquela integral de y til dl, ou que pode ser simplesmente o y barra vezes L. Tá? Então, isso aqui seria o comprimento da curva geratriz. Da curva geratriz. E y barra vai ser a posição do centroide dessa curva geratriz. Quando a figura é conhecida, né, a gente pode usar a expressão que está à direita da igualdade. Quando a gente não conhece, por exemplo, o centro, a posição do centroide e o comprimento da curva, a gente tem que usar a expressão da esquerda, que é
expressão integral, tá? Bom, se essa curva geratriz ela não der uma volta completa, então eu coloco, ao invés de 2π, o ângulo que ela percorreu. Ela vai percorrer um certo ângulo θ, né? Vai ser uma superfície aberta, não vai ser uma superfície fechada. Então vai ser, ao invés de 2π ali, θ integral de y dl ou θ y do centroide vezes o comprimento da curva geratriz, tá? Bom, continuando. Teorema 2. O teorema 2 ele está relacionado com o volume do sólido gerado a partir de uma revolução, tá? Então, se ao invés de um aro a gente tem uma área semicircular, se eu tenho aqui um triângulo ao invés de simplesmente uma reta, né? E se eu tenho aqui uma área circular, então eu vou formar um volume de revolução. Então, o volume do sólido de revolução vai ser igual ao produto da área da superfície geratriz pela distância percorrida pelo centroide da superfície durante a geração do sólido, né? Isso aqui, então, seria a distância percorrida pelo centroide, 2π vezes a posição do centroide, vezes a área da superfície geratriz. Então, quando a gente conhece a área da superfície geratriz e sabe a posição do centroide, usa direto essa expressão, né? Se nós não sabemos, eu acho que eu apaguei tudo que eu tinha escrito, não, tá. Se nós não sabemos, a gente usa a expressão integral, tá? E da mesma forma, né, se eu tiver um sólido que não é que é gerado a partir de uma revolução incompleta, ao invés de colocar os 2π, eu coloco o ângulo θ que a superfície geratriz andou. Então, agora vamos fazer exemplos para vocês entenderem como que a gente pode aplicar esses dois teoremas. Então, no primeiro exemplo, a gente vai ter uma superfície de revolução. Então, a gente quer determinar a área da superfície de revolução mostrada, que é essa aqui, ó. Essa foi a superfície de revolução obtida quando se rotaciona um arco de 1/4 de círculo em torno do eixo vertical. Então, aqui está o nosso 1/4 de arco com o seu centroide. Né? Nós vimos que naquela tabelinha, essa tabelinha é algo que a gente tem que consultar várias vezes, assim, né? Então a gente já conhece a posição desse centroide, né? A gente sabe que essa distância aqui, ó, se vocês forem lá na tabela, essa distância vai ser 2r divididos por π. Então, da maneira como foi montado aqui o problema, né? A posição do centroide em relação à origem do sistema de coordenadas vai ser isso aqui, ó. Vai ser esse x barra. O que vai ser o x barra? X barra vai ser igual a 2r, que é a distância total, menos 2r divididos por π, que é aquele pedacinho que sobra ali. Então, isso aqui a gente fica com 2r divididos por π, que multiplica π menos 1. Essa vai ser a posição do centroide da curva geratriz. E claro, como a gente vai girar em torno do eixo vertical, o que vai interessar para nós vai ser a distância perpendicular ao eixo, né? Que é justamente esse x barra. Essa distância perpendicular ao eixo que vai interessar na hora que eu for fazer a rotação, né, que vai contribuir para a formação da superfície de revolução. Então, o que vai ser a área da superfície de revolução? Vai ser 2π, porque ele deu a volta completa, né? A gente percebe que a superfície tá fechada. 2π vezes x barra vezes o comprimento
da curva geratriz. O que vai ser o comprimento da curva geratriz? Vai ser 1/4 de circunferência. Então, esse L que aparece aqui vai ser 1/4 que multiplica 2, 1/4, eu botei um meio. 1/4 que multiplica 2π vezes R, né? Que é simplesmente πr dividido por 2. Tá? Então, aqui a área da superfície vai ser igual a 2π vezes 2r divididos por π menos 1, multiplica πr divididos por 2. Deixa eu só eu apagar aqui para reorganizar, senão não vamos ter espaço. Eu achei que tinha deixado mais uma página, vou colocar aqui embaixo. Ó. L é igual a 1/4 de 2πr, que é igual a πr divididos por 2. Então, a área da superfície, simplesmente, né, quando a gente simplifica essa expressão, ela vai ser dada, né, por 2πr² π menos 1. Então, uma superfície que aparentemente é complicada de obter a área da superfície, né? Com esse teorema, a gente consegue obter a área da superfície gerada de maneira relativamente fácil. Agora, o próximo exemplo é: aplicando os teoremas, determine o centroide da superfície semicircular e o centroide de um arco semicircular. Então, aqui a gente vai fazer o contrário, a gente vai usar os teoremas para obter a posição do centroide, né? Lembrando que, devido à simetria, a gente pode imaginar, né, que aqui está o eixo Y, por exemplo, o x barra vai ser 0, né, ou vai estar sobre o eixo de simetria. Eu vou dizer que aquele eixo é o eixo x igual a 0. A gente conhece, né, os volumes e as superfícies que vão ser geradas quando eu revolucionar esse centroide da superfície semicircular e o arco semicircular. Quando eu rotacionar essa área semicircular, eu vou ter uma esfera sólida. E eu sei qual é o volume da esfera. Da mesma maneira, né, quando eu rotacionar esse arco semicircular, eu vou ter uma superfície esférica. E eu sei como é a expressão da área de uma superfície esférica. Então, a gente vai usar o teorema para encontrar as posições do centroide. Tá? Então, vamos começar com a superfície e depois a gente faz o aro. Então, na superfície esférica, a gente vai ter que o volume da esfera vai ser igual a 2π y barra vezes o comprimento, não, desculpem, a área, a gente está no volume, a área da superfície geratriz. Então, o que é o volume da esfera? É 4/3 de πr². Isso aqui é igual a 2π y barra vezes a área de uma superfície semicircular. Então, a área da superfície circular é πr². Se eu tenho metade, vai ser 1/2 de πr². Então, resolvendo essa equação aqui para y barra, a gente encontra aquela mesma expressão que a gente viu nas aulas passadas, que nos dizia que a posição y do centroide é 4r divididos por 3π. Né? E o x barra vai estar sobre o eixo de simetria, que a gente está assumindo que é o eixo x igual a 0.
tá bom? Letra B. Letra B a gente vai calcular, vai usar, né, a área da superfície. Então, a área da superfície gerada pela revolução é igual a 2πy do centroide vezes o comprimento da curva geratriz. A superfície é a superfície de uma esfera. A área da superfície da esfera é 4πr². Isso aqui vai ser igual a 2πy do centroide vezes o comprimento da curva geratriz. Então, se a gente tivesse um círculo completo, seria 2πr. A gente tem meio círculo, então é 2πr dividido por 2. Então, novamente, a gente resolve para y barra e acha que a posição y do centroide é 2r divididos por π, que também é uma expressão que a gente tem lá na nossa tabela, que dá para ser obtida por integração também, por exemplo, né? Tá? E aqui, então, um exemplo que obrigatoriamente a gente precisa fazer uma integração. A gente quer determinar a área da superfície do telhado da estrutura gerada a partir da rotação dessa parábola. Faltou, acho que essa frase aqui, essa palavra. Rotação de uma parábola em torno do eixo y. Tá? Então, a equação da parábola rotacionada é essa aqui. Y igual a 16 menos x ao quadrado por 16. E a gente não conhece, né, o x barra, nem o comprimento da curva geratriz. O que que a gente vai usar aqui? A gente vai usar essa expressão aqui, ó. Para aí. Vamos voltar ali. A gente tem que usar essa expressão aqui, ó. Área da superfície igual a 2π. Aqui a gente tem que ser o x-til, né? Porque vai ser a distância perpendicular ao eixo de rotação dl. Tá? Então aqui, ó. Aqui. A área da superfície vai ser dada por 2π integral de x-til dl. Então, ou a gente usa direto essa expressão, ou, né, a gente pode usar o x do centroide, 2π x do centroide vezes o comprimento. Só que para eu usar essa expressão aqui, eu tenho que calcular duas integrais. Uma integral para calcular o comprimento da curva, que vai ser a integral de dl, e outra integral que vai me dar x barra 1 dividido por L, integral de x til dl. Como nós somos espertos, né, a gente sabe que essa expressão é equivalente a essa. Então, eu vou calcular uma integral só. Eu vou calcular a integral de x til dl. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer num primeiro momento, para depois voltar e calcular a área da superfície do telhado. Então, aqui, ó, o que que temos? Aqui. Temos isso aqui, ó. A gente pega um elemento infinitesimal dl, né? Esse elemento infinitesimal, como ele é infinitesimal, a gente pode aproximar ele pela hipotenusa de um triângulo, onde aqui a gente tem dl, dy, dx. Nem a gente fez nas aulas passadas.
né? Então, o que que vai ser o nosso DL? DL sempre vai ser isso, tá, pessoal? Só para que vocês entendam de onde está saindo as coisas. Vai ser raiz de dx ao quadrado mais dy ao quadrado. E agora a gente escreve em termos da variável que mais nos convém. Nesse caso, é mais conveniente a gente escrever em termos de dy divididos por dx. Tá? Então, isso aqui vai ser raiz de 1 mais dy divididos por dx ao quadrado vezes dx. Isso aqui vai ser o meu DL. Vamos agora escrever quem é o nosso dy, né? Bom, vou escrever de outra cor aqui para ficar separado. Ó. Como o y é igual a 16 menos x quadrado divididos por 16, o meu dy vai ser menos 2x divididos por 16 dx, que é, né, x divididos por 8. Então, o nosso DL é igual a raiz de 1 mais menos x divididos por 8 ao quadrado dx. Que é simplesmente, então, DL igual a raiz de 1 mais x ao quadrado dividido por 64 dx. Beleza, então uma vez que o DL está construído, agora o que a gente vai fazer? A gente vai montar a nossa equação, né? Quem é o nosso x tilde? O nosso x tilde é o próprio x, né? A gente tem um ponto x ali, xy, sobre a curva. Então, a integral de x dl vai ser a integral de x raiz de 1 mais x quadrado dividido por 64 dx, que a gente vai fazer ali na próxima página. E quais são os limites de integração? Ó, o x varia entre 0 e 16 metros. Tá? Então, vamos lá. Então, temos o seguinte. Integral de x dl igual a integral entre 0 e 16 de x raiz de 1 mais x quadrado dividido por 64 dx. Então, aqui a gente tem que fazer uma troca de variáveis, né? Eu vou dizer que u é 1 mais x quadrado dividido por 64. Com isso, a minha diferencial vai ser 2x dividido por 64 dx, que é igual a x dividido por 32 dx. Então, o x a gente tem, falta aquele 1 sobre 32. Então, a integral de 0 a 16 de x raiz de 1 mais x quadrado dividido por 64 dx é igual a 32 integral de 0 a 16. Na verdade, aqui eu vou tirar o limite de integração, porque eu mudei a variável e não estou a fim de mudar os limites. U elevado a 1 meio du. Tá? Então, isso aqui vai ser 32 U na 3 meios divididos por 3 meios. E eu escrevi o 32 como 3 meios. Porque eu já estava falando uma coisa e pensando em outra. E aí a gente volta para a nossa variável original. Então, a integral de x dl é igual a 32 vezes 2 terços
1 mais x quadrado dividido por 64 na 3 meios, limites entre 0 e 16. Temos ainda mais uma página, então, aqui, ó. A gente vai ter que a integral de x dl é 64 divididos por 3, né, que é esse produto aqui. Aí colocamos aqui, ó, 16 ao quadrado dividido por 64 é igual a 2. Não, desculpa. É igual a 4. 4 mais 1, 5. Então, aqui a gente vai ter 5 a 3 meios, né? Quando a gente coloca o 16 aqui, menos x igual a 0 vai me dar 1 elevado a 3 meios. Ok? Daí deixem só a prof fazer essa continha aqui, que eu não tinha feito. Então, para aí. Então, temos 5 ao cubo, raiz de 5 ao cubo, né? Raiz de 5 ao cubo menos 1 dá 10,180 vezes 64 divididos por 3. Isso dá 217,180. Ponto e vírgula, né? Isso aqui é metros quadrados, né? A unidade. Porque x está em metros e o comprimento está em metros. Aí agora, vamos lá, vamos lembrar o que é a área da superfície. 2π integral de x dl. Então, a área da superfície vai ser 2π vezes 217,180. Vamos continuar aqui, então, fazendo nossa conta. Vezes 2π. Isso dá, já arredondando, que a área da superfície igual a 1.365 metros quadrados. Ok. Então, continuando. Lembram, né, que a gente pode ter aqueles corpos compostos, né? Que são corpos que a gente consegue dividir eles como a soma de diferentes áreas ou diferentes volumes. Então, a gente também pode aplicar esses teoremas no caso de corpos compostos, tá? E aí, a gente sai de uma integral e cai numa somatória. A gente vai somar a contribuição de cada linha e vai somar a contribuição de cada área. Então, cada linha vai ter o seu centroide, cada área vai ter o seu centroide, e a gente vai fazer uma soma de contribuições. Né? E ali tá em termos do ângulo θ, porque eu já deixei genérico mesmo, tá? Pode ser uma revolução completa ou pode ser qualquer ângulo percorrido, tá? Então, vamos fazer direto um exemplo. Aqui queremos determinar o volume e a área da superfície do sólido que a gente obtém rotacionando essa figura aqui.
né? Então, obviamente, quando a gente quiser calcular a área da superfície, a gente tem que considerar que a gente tem só as linhas, né? Que a gente tem uma superfície vazada, a gente tem uma estrutura de linhas, né? Quando a gente for calcular o volume, a gente considera como sendo áreas, tá? Bom, então antes da gente começar a fazer as contas, o que que eu vou identificar com vocês? Eu vou identificar o centroide tanto das áreas como das linhas, tá? Então aqui, ó, se a gente considera isso aqui como áreas, o centroide são dois retângulos, né? Então os centroides vão coincidir com o centro geométrico desses retângulos. Quer dizer, o centroide sempre coincide com o centro geométrico. O que eu quis dizer é que vai ser aqui, ó, o cruzamento das duas linhas. Vocês entenderam o que a prof quis dizer, né? Então, ó, se eu chamar isso aqui de retângulo 1 e esse aqui de retângulo 2, no retângulo 1, que eu vou chamar de área 1, a posição X do centroide vai ser a metade da espessura, que é 0,5 polegadas. E a posição Y do centroide vai ser a metade da altura, que é 4 polegadas. Uma vez que aqui eu tenho 5 mais 1 mais 2. Totalizando 8 polegadas de altura. Na área 2, o que a gente vai ter? Ó? Que a posição X do centroide, né? Eu tenho que dividir aqui, ó. Então vai ser 1 polegada mais a metade da distância. Então, se aqui eu tenho 3 polegadas, esse negocinho aqui tem 3 polegadas de comprimento, vai ser 1 polegada mais 1,5. Então, é 2,5 polegadas. E em Y, bom, aqui o que eu tenho? Ó? Eu tenho 2 polegadas de altura em relação à origem, mais meia polegada, que corresponde à distância Y ali da metade da altura do retângulo. Então, o meu Y barra também vai ser 2,5 polegadas. Mas não paramos por aí, pessoal. Por que que não paramos por aí? Porque agora a gente tem que também analisar esse corpo como se fossem linhas, tá? Porque a gente também vai precisar, como a gente quer calcular o volume e a área da superfície, a gente também vai precisar dos centroides das linhas. Então, eu vou só refazer o desenho aqui, ó, para vocês entenderem o que eu estou fazendo, ó. Aqui. Tenho aqui, aqui. Ele não vai estar em escala bonitinho, mas é só para vocês entenderem o que a gente vai fazer, tá? Olha só. Então, agora o nosso corpo é vazado. E eu tenho quantas linhas aí? Eu tenho 8 linhas, ó. Eu tenho essa linha, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, 6, 7 e 8. E aí, cada uma dessas linhas vai ter o seu centroide. Então, vamos começar com a linha 1. L1. X do centroide é 0, porque é uma linha que está... Opa, desculpa, 0,5. Porque ela tem 1 polegada de comprimento, né? Está sobre o eixo X. E em Y é 0. Eu inverti ali. Como é uma linha que está sobre o eixo X, o Y do centroide é 0. Linha 2. Linha 2 é uma linha paralela ao eixo Y. Está a uma distância de 1 polegada da origem, né? Uma polegada em X e tem um comprimento de 2 polegadas. Então, o X barra vale 1 e o Y barra também vale 1 polegada. Aqui eu não estou colocando as unidades, mas é tudo em polegada, tá? Só para não ficar muito poluído.
Linha 3. Linha 3 é essa aqui. Então, a linha 3 é paralela ao eixo X. E está numa altura y constante. Ela está na altura y igual a 2. Então, o y barra vale 2. X barra vai valer 1, que é a distância ali dessa... É o comprimento da linha 1. 1 mais 1,5. Então, é 2,5 polegadas. Vou só... Vamos fazer tipo uma tabelinha aqui para não bagunçar. Linha 4. Linha 4 é essa vertical pequenininha. Ela está numa posição X igual a 4 polegadas. Só um pouquinho que aqui faltou. A gente colocar X barra, né? X barra igual a 2,5 polegadas. Então, aqui X barra igual a 4 polegadas e Y barra vai ser as 2 polegadas mais meia polegada do comprimento. Então, é 2,5 polegadas. Linha 5. A linha 5 está numa altura y de 3 polegadas. Então, o y barra é 3 polegadas. E o x barra vai ser igual ao x barra da linha L3. Porque elas são linhas paralelas de mesmo comprimento. Linha 6. É essa linha vertical mais compridinha. Ela está na posição X igual a 1 polegada. E o y barra vai ser igual a 3 polegadas, que vai ser essa altura aqui, ó, mais 2,5. Que é igual, então, a 5,5 polegadas. Linha 7. O x barra é igual ao da linha 1, x barra igual a 0,5 e o y barra é igual a 8, né? Porque é a altura total do comprimento total da linha. E a linha 8, eu vou botar aqui do ladinho que não deu espaço. A linha 8, então, o x barra dela é 0, né? Porque é uma linha sobre o eixo y. E o y barra vai ser a metade das 8 polegadas, que é igual a 4. Então, depois desse trabalho maravilhoso, agora a gente só precisa aplicar, então, os teoremas, né? Vamos começar calculando a área e o volume quando a gente gira em torno do eixo X, tá? Então, letra A, gente vai fazer uma rotação em torno do eixo X. E aí aqui eu vou separar em dois, porque a gente vai calcular a área e o volume. Então, o que vai ser a área da superfície gerada? Vai ser 2π, porque ele vai deu uma volta completa, né? Ele não nos falou que não. Então, a gente supõe. Soma de y barra i li. Então, isso aqui é igual a 2π. E aí, a gente vai somando isso aqui, ó. Posição do centro de massa vezes o comprimento das linhas, tá? Que eu vou colocar direto aqui. Então, é 0 vezes 1 polegada da linha 1 mais y barra 1 vezes 2 polegadas de comprimento mais y barra 2 vezes 3 polegadas de comprimento mais y barra 2,5 vezes 1 polegada de comprimento mais y barra igual a 3 vezes 3 polegadas de comprimento mais y barra igual a 5,5 vezes 5
polegadas de comprimento, mais y barra 8 vezes 1 polegada de comprimento. E a última linha é y barra igual a 4 vezes 8 polegadas de comprimento. Então, somando tudo e multiplicando, né, pelos 2π, a gente tem que a área é igual a 547 polegadas ao quadrado. E só para a gente ter uma noção de quanto é isso, eu passei para centímetros. 3.529 centímetros quadrados. Se fosse em metros, seria 0,35 metros quadrados. Volume é a mesma coisa, pessoal, só que agora a gente soma as áreas, né? E aí a gente tem duas áreas, vai ser uma soma bem pequenininha, tá? A gente tem a área aqui, ó, que vai ser 1 polegada vezes 8, essa área 1, né? A área 1 é A1, vai ser 1 vezes 8, que é base vezes altura. E a área 2 vai ser 3 vezes 1. Também base vezes altura, tá? Então, vamos lá. Então, o volume. O volume do sólido, né, de revolução é igual a 2π vezes a soma de y vezes a área I. Como temos duas áreas, então vai ser uma soma em dois termos. 2π vezes y vale 4, né? Temos aqui. Esse vai ser o y1, o y2. Então, é 4 polegadas vezes a área, que é 1 vezes 8, mais o y2, que é 2,5 polegadas, vezes a área, que é 1,3. Então, isso aqui nos dá um volume de 248 polegadas cúbicas, que é igual a 4.063 centímetros cúbicos. Agora a gente vai fazer a rotação em torno do eixo Y, né, que é a letra B. Então, rotação em torno do eixo Y. E de novo vamos calcular área e volume. O que vai ser a área? Vai ser 2π vezes a somatória de x barra I, L, I. Eu vou omitir esses passos, vocês podem fazer aí na casa de vocês, e vocês têm que encontrar que a área dessa superfície é 169,6 polegadas ao quadrado, que é igual a 1.094 centímetros quadrados. E o volume igual a 2π soma em x e área I. Também aqueles dois passos, né, duas somas, vai ser igual a 75,256 polegadas ao cubo, que é o equivalente a 1.189 centímetros cúbicos. Ok? Bom, tinha deixado uma folha a mais. Este aqui, ó. Determine o volume e área da superfície do sólido. Mesma coisa, só que agora a nossa figura é diferente. E a gente não vai girar em torno do eixo X e eixo Y. A gente vai girar em torno da linha X igual a menos 60 milímetros e Y igual a 120 milímetros. Tá? O que vai ser a linha X igual a menos 60? É essa linha aqui, ó.
Isso aqui é x igual a menos 60 milímetros. E y igual a 120 é essa linha aqui, ó. Tá? Então, são essas as rotações que a gente vai fazer. Para calcular o volume, é necessário que a gente saiba a posição dos centroides e a área desses centroides. Se vocês se lembrarem, né, isso a gente fez exemplos na aula passada. Se vocês se lembrarem, a gente tem aqui uma figura composta, né, que ela pode ser entendida como sendo um retângulo mais um quarto de superfície menos um quarto de superfície. Um quarto de superfície. Um quarto de circunferência, desculpem. Um quarto de circunferência menos um quarto de circunferência. Tá? Então, aqui, ó, a gente calcula as áreas, né? A área do retângulo vai ser base vezes altura. A área daquele 1/4 de circunferência é 1/4 de πr quadrado. Mesma coisa dessa terceira área aqui, só que lembrando que a gente tem que tirar, né? 1/4 do retângulo, então essa área vai ser negativa, certo? Então, aqui temos menos π² vezes o raio ao quadrado. E as posições? Bom, as posições dos centroides. Apesar de já estar feito aqui, a gente pode discutir. Ó. Peraí, deixa eu aumentar o zoom aqui. Ó. O centroide do retângulo, né? Vai estar meia distância em x, meia distância em y. Como a altura dele é de 120 milímetros e a largura de 60, então a posição y do centroide é 60 milímetros e x é menos 30. Por que é menos 30, pessoal? Porque aqui, ó, ele está à esquerda, né? E a gente está pensando em posição. Então, esse pontinho aqui, ele vai estar no x igual a menos 30 milímetros. Tá? Por isso que o x é negativo. Aqui, o que que temos? Ó? A posição do centroide deste 1/4 de circunferência aqui, ó. O que que vai ser? Lá na tabela, que nós vimos nas aulas passadas, a gente sabe que essa posição aqui, ó, ela vai estar em x e em y, 4r divididos por 3π. Só que eu tenho que adaptar isso para o meu sistema de coordenadas, tá? Então, aqui, ó, se essa altura total é 120 milímetros, essa alturinha em y aqui vai ser 120 menos 4r divididos por 3π. Em x vai ser simplesmente 4r divididos por 3π, porque essa distância aqui, ó, em relação à origem é 4r divididos por 3π. Tá? Em y ele está deslocado, mas em x ele não está deslocado. Então, tá aqui, ó. Em x, 4r divididos por 3π. Em y, 120 menos 4r divididos por 3π. E a terceira superfície, que é essa aqui, ó. Mesma coisa, x vai ser 4r por 3π, y 4r por 3π. Só que ele está deslocado. Se a gente olhar a nossa figura original aqui, ó, ele está à esquerda do eixo x, então o x vai ser negativo. Né? Então o x vai estar em menos 4r por 3π e o y vai estar em 4r dividido por 3π. Tá? Então, isso já tinha sido feito num outro exercício do livro, por isso que eu já copiei essa tabela, para a gente não perder nosso tempo.
fazendo toda a tabela em si, mas os dados estão aqui. E esses dados a gente vai usar para calcular os volumes, né? Os volumes dos sólidos de revolução. Para calcular a área da superfície, a gente vai precisar dos centroides das linhas. Mas aí é mais fácil da gente só olhar para o problema e analisar, tá bom? Então vamos lá, deixe-me ver. Vamos começar fazendo a revolução. Peraí. Aqui então, letra A, a gente vai fazer a revolução em torno do eixo x igual a menos 60 milímetros. E aí eu vou começar calculando o volume. Vamos voltar lá na nossa tabela, pessoal. Essas coordenadas, né, e x vezes a área, etc., isso foi calculado em relação ao eixo y, né, que é o eixo x igual a zero. Como eu quero fazer uma rotação em torno do eixo x igual a menos 60 milímetros, a posição x dos centroides, né, o x novo, vamos dizer assim, vai ser o x do centroide mais 60. Porque ele está deslocado em relação àquele exemplo que a gente fez. Né? Porque aquele exemplo ali, aquela tabela, ela é feita em relação ao eixo x igual a zero. Tá? Então, isso aqui a gente tem que medir agora, é só somar 60 milímetros na posição dos centroides. Então, o volume vai ser igual a 2π que multiplica x barra mais 60 vezes a área total. Só que isso aqui vai ser igual a 2π vezes o somatório de xi vezes a área i mais 60 vezes a área total. Então, aqui, ó, da tabela eu já tenho quanto é a soma de xi vezes a área i. E eu tenho a área total da tabela aqui também. Senão eu teria que calcular, obviamente, tá? Então, aqui, ó. Então, isso aqui vai ser 2π, que multiplica xi vezes a área i, menos 72 vezes 10 na 3, mais 60, que multiplica a área, que é 7.200. Isso aqui vai nos dar um volume de 2,26 vezes 10 na 6 milímetros cúbicos. Agora vamos fazer a área. Para fazer a área, a gente precisa das linhas, tá? Então, vamos aqui desenhar a nossa figura de novo para vocês entenderem quais são as linhas que eu vou pegar. Aqui, ó. A gente tem esse desenho aqui. 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 Aqui e aqui. Aqui ficou meio pequeno. Aqui. Pronto. Então, a gente tem 3 linhas. Desculpem. A gente tem aqui 3 linhas que tem que levar em conta. Tá? A gente precisa do centroide dessa linha, que eu vou chamar de linha 1. A gente precisa do centroide dessa linha, que eu vou chamar de linha 2. E a gente precisa do centroide dessa linha aqui, que eu vou chamar de linha 3. E esses centroides agora a gente já mede direto em relação à linha x igual a menos 60 milímetros. Tá?
Então, o que que temos? Temos o seguinte, ó. Se vocês olharem lá nas tabelas das aulas passadas, quando a gente tem um arco de circunferência, o centroide, né, o x barra, vai estar na posição 2r divididos por π, certo? Então, essa posição aqui do centroide 1, o x1, ele vai estar na posição 60 milímetros menos 2r divididos por π. A posição do centroide 2 vai estar na posição 60 mais 2r divididos por π, né? Porque essa distância aqui é 60, mais essa distância aqui que é o 2r divididos por π. E o x3, x barra 3, ele está no meio do caminho. Deixa eu pensar. Vamos voltar lá no nosso desenho. Aqui a gente tem que esse comprimento aqui é 120, né? De largura total. Então, ele vai estar no 60 milímetros. X igual a 60 milímetros. Tá? Então, a área vai ser 2π soma em xi li. X barra i li. E isso aqui é igual a 2π que multiplica 60 menos 2r divididos por π vezes o comprimento da linha geratriz, que é 1/4, vezes 2πr, mais 60 mais 2r divididos por π vezes o comprimento da linha geratriz, que é 1/4, vezes 2πr, e mais 60 vezes 120, que é o comprimento da linha ali. Então, essa área, só para a gente não usar a outra página para não ficar... Deixa eu ver. Ah, não, a gente pode usar então. Então, somando, né, essa área, ela é uma área igual a 116,3 vezes 10 na 3 milímetros quadrados. Tá? Então, a área que eu obtenho, né, da superfície girando em torno dessa linha x igual a menos 60, vale 116,10 na 3 milímetros quadrados, e o volume vale 2,26 milímetros cúbicos. Agora, pessoal, vamos lá, vamos deixar separadinho aqui. A gente vai fazer a rotação em torno do eixo y igual a mais 120 milímetros. O que que significa isso? Ó? Significa, vamos voltar lá na nossa figura original, que eu vou pegar agora e vou girar aqui, ó, em torno desse eixo. Então, agora o que que vai ser a posição dos centroides nesse meu sistema de coordenadas deslocado, né? Qual vai ser a posição? Bom, antes eu estava medindo em relação ao y igual a 0. Agora eu estou medindo em relação ao y igual a 120 milímetros. Então, o y novo vai ser 120 menos o yi, né? O y velho, digamos assim. Cada uma das áreas que a gente tem, a nova posição dos centroides vai ser dado por essa expressão aqui. Tá? Então, o que que a gente vai ter? Ó? Aqui está a tabela, né, com as posições das áreas.
depois vocês consultem lá quando estiverem estudando e refazendo os exemplos, que eu sei que vocês fazem isso, né? Parem de rir tão alto, pessoal. Vamos lá. Então, o que vai ser o volume? Ó? O volume vai ser dado por 2π vezes a somatória de 120 menos o y barra i vezes a área i. Isso aqui é o equivalente a 2π que multiplica 120 vezes a área total menos a somatória de y e a i. Então, aqui, ó, se a gente for na nossa tabela, a gente tem a soma total da área. E a gente tem aqui o y i de cada um e multiplica pelas áreas, que é isso aqui também, ó. A gente já tem essa soma, ó. Y i vezes a área i. Tá? Então, a gente volta aqui e só substitui os valores, né? Isso aqui vai ser igual a 1,471 vezes 10 na 6 milímetros cúbicos. Esse é o volume. Agora, ó, deixa eu fazer nosso desenho aqui. A gente tem isso, isso, aqui, aqui. Quais são as linhas que vão contribuir para gerar a superfície? Vai ser, de novo, a linha 1, a linha 2 e agora essa linha aqui que eu vou chamar de linha 4. Porque eu vou girar em torno desse eixo aqui, ó. Vou fazer uma rotação em torno deste eixo aqui. Então, essas são as linhas que vão contribuir para a área da superfície. Tá? Então, o que vai ser a área da superfície? Vai ser 2π soma de y barra i li. E esse yi agora a gente tem que medir em relação ao 120. Tá? Então, o que vai ser? Isso aqui vai ser igual a 2π e multiplica. Quem é a posição do y1? A posição do y1 vai ser 120 menos 2r divididos por π, que é a posição do centroide, vezes o comprimento desse arco, que é 1/4 vezes 2πr. Mas, o que vai ser essa posição aqui, ó? Essa posição aqui vai ser simplesmente 2r divididos por π, que multiplica 1/4 2πr. E essa posição aqui, ó, essa posição vai ser 60, né? Porque a gente tem uma linha de comprimento 120 e a metade vai ser 60, então isso aqui eu vou ter mais 60 vezes o comprimento total, que é 120 milímetros. Tá? Então, substituindo os valores e somando, a gente tem que a área da superfície gerada quando eu giro em torno do y igual a 120 milímetros vai ser 116,3 vezes 10 na 3 milímetros quadrados. Percebam que não é difícil, mas dá um certo trabalho. Para finalizarmos, então, este capítulo, vamos estudar agora cargas distribuídas. A gente vai começar com cargas distribuídas sobre uma área, depois a gente vai ver cargas distribuídas sobre vigas, tá? E aí encerramos o conteúdo deste capítulo. Porém, como é bastante conteúdo, eu vou sintetizar esse conteúdo na próxima aula, fazendo uma aula de exemplos. Eu vou pegar alguns exemplos que sejam ilustrativos de cada tópico que a gente
estudou e vou sintetizar isso numa aula de exemplos, antes da gente passar para o próximo assunto, tá? Para o próximo capítulo do livro. Então vamos lá. Então vamos, né, considerar essa área plana aqui de baixo. Esse desenho aqui não está muito bom, nem no livro ele estava muito bom, então eu vou destacar as partes aqui para vocês entenderem. A gente tem essa área plana aqui, ó, que ela está sobre 4 apoios, né, como vocês podem ver aqui. Tá? E essa área, ela está sujeita ao que a gente chama de carga uniforme. Carga uniforme, uma carga, né, é como se fosse uma distribuição de forças, tá? Esse gráfico que vocês estão vendo aqui, vocês percebem que a gente tem 3 eixos, né? A gente tem o eixo X, a gente tem o eixo Y, né? Então aqui a gente tem o plano no qual está ocorrendo toda a ação, digamos assim, e temos aqui um eixo vertical. Esse eixo vertical, pessoal, ele não está representando uma distância, ele está representando a intensidade da carga que está sendo aplicada. Tá? Então, conforme o ponto que eu corto esse eixo, eu estou medindo ali a intensidade. A gente chama isso, ele tem um nome, é diagrama de carregamento, se eu não me engano, tá? Eu me esqueci de anotar aqui, mas ele é um diagrama de carregamento, tá? Onde um dos eixos ele vai nos dar a intensidade desse carregamento. Então aqui, ó, essa folhinha que a gente tem aqui, ó, que eu estou destacando, é como se fosse o carregamento que a gente está aplicando nessa área, ó. Aqui a gente tem essa folhinha, ó. Esse carregamento, deixa agora eu diminuir, ele é dado por uma função P de xy. E ele é força por unidade de área, né? Então ele é como se fosse uma pressão, né? A unidade dele é Pascal, certo? Bom, se a gente escolhe um ponto sobre esse carregamento, que é este pontinho aqui, ó, certo? Sobre esse ponto, a gente tem uma força infinitesimal dF, que está aplicada sobre uma área infinitesimal dA. Então, a intensidade dessa força infinitesimal, ela pode ser obtida como função carregamento no ponto vezes a área infinitesimal a qual eu estou aplicando esse carregamento, tá? E a força resultante total que está aplicada, né, sobre essa área, ela pode ser obtida então através de uma integral de área do carregamento em toda a sua área. Ok? Então percebam que aqui a gente ganha a intensidade da força, não a direção e o sentido. Isso aí vai ter que vir de uma análise geométrica, tá? Do problema. Mas a intensidade da força eu consigo obter através dessa expressão aqui. Bom, se a gente olhar a figura, tá? O que que significa? A gente tem a mesma figurinha aqui, ó. O que que significa eu pegar essa unidade de área infinitesimal e multiplicar pelo carregamento? Significa que eu vou ter um elemento de volume infinitesimal, tá? Então, analisando a figura, o P de xy vezes a área infinitesimal naquele ponto vai me dar o volume infinitesimal
no diagrama de carregamento. Então, eu também posso obter a força resultante, né, através de uma integral diária de P de x, y, dA, mas também eu posso calcular o volume embaixo desse diagrama de carregamento. Então, esse volume aqui, ó, que a gente tem, né, como se fosse esse volume, como isso aqui parece um sanduíche, né? O volume desse sanduíche, onde uma das folhas vai ser a função carregamento e a outra folha vai ser a área da superfície, também vai me dar a intensidade da força resultante. Então, a intensidade da força resultante também pode ser obtido pelo volume do diagrama de carregamento. Lembrando que aqui eu estou comparando dois módulos, tá, pessoal? Obviamente, uma força não é igual a um volume. O módulo da força, a intensidade da força, pode ser obtido por esse volume do diagrama de carregamento. Bom, e como é que eu sei, uma vez que eu calculo essa força resultante, né? Onde é que eu tenho que aplicar essa força resultante? Como é que eu obtenho, então, as coordenadas do ponto aonde eu tenho que aplicar a força resultante? Então, essas coordenadas, elas serão o centroide desse volume, né? Na verdade, não do volume, é do volume, sim. Vai ser o centroide do volume formado entre o carregamento P de XY e a área A. E a gente obtém através dessas integrais aqui, ó. Ou então eu faço uma integral de área, x vezes P de XY dA, divididos por P de XY dA. Né? Percebam que isso aqui é a própria intensidade da força, né? Da força resultante. O denominador é a força resultante. E o y vai ser uma integral em y P de x, y dA, divididos também pela intensidade da força resultante. E aí, dependendo da geometria do problema, eu posso escolher fazer a integral na área ou fazer a integral no volume. A linha de ação dessa força vai passar por este ponto de coordenadas x, y. Então, P de x, y é o ponto onde passa a linha de ação da força. Ok? Exemplo. Então, vamos lá. Aqui temos um carregamento que é dado por essa expressão aqui, ó. P igual a menos 240 divididos por x mais 1 mais 340. Percebam que ele é só uma função de x, tá? Em y ele é constante. E aí queremos determinar a magnitude da força resultante e as coordenadas do ponto onde a linha de ação da força passa. Então, eu escolhi fazer uma integral em área, tá? Então, o que vai ser a força resultante? Vai ser a integral na área da P de xy vezes dA. Como a nossa função é muito fácil, eu optei por fazer uma integral dupla. Facilmente a gente resolve essa integral, tá? O que vai ser essa força resultante? Ela vai ser uma integral. Ó, o x varia de 0 a 5, integral em x. Uma integral em y, que varia de 0 a 6, vezes a minha P, que é menos 240, divididos por x mais 1, mais 340, dx, dy. Esse é o elemento de área em coordenadas cartesianas.
como a função p não depende de y, eu posso integrar esse dy e já aplicar os limites, tá? Então, o que vai ser a nossa força resultante? Vai ser igual a y de 0 a 6, integral de 0 até 5, de menos 240 divididos por x mais 1, mais 340 dx, que é simplesmente, então, 6 integral. Aqui eu vou separar em duas integrais, de 0 até 5, de menos 240 dx divididos por x mais 1, mais integral de 0 a 5, 340 dx. Essa integral aqui é um logaritmo de x mais 1. E essa integral aqui é simplesmente x. Então, a gente fica com 6 que multiplica menos 240. Na verdade, eu fiz com ln de x mais 1. Espera aí. ln de x mais 1, ln de x mais 1 nos intervalos, né? 0 e 5, mais 340x entre 0 e 5. Então, substitui os valores, faz as contas e obtém que o módulo da força resultante, vou escrever aqui, é igual a 7.620 newtons. Ok? Buenas, o que mais que a gente tem que calcular? A gente tem que calcular agora as coordenadas do ponto onde a linha de ação passa. Então, vamos começar calculando a coordenada x. X vai ser 1 divididos pelo módulo da força resultante, integral de 0 até 5, integral de 0 até 6, de x vezes a p de x, dx dy. De novo, essa integral, né? Essa função não depende de y, o y então ele pode ser integrado por fora. Vai de novo resultar naquele fator 6. Então, isso aqui vai ser 6 divididos por 7.000. Eita! 7.620. Integral de 0 a 5 de menos 240 x dx divididos por x mais 1, mais integral de 0 a 5, 340 x dx. Essa integral é x quadrado dividido por 2. Essa integral aqui, ela é uma integral por partes, que vai nos dar x menos ln de x mais 1. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui vai ser 1 divididos por 2.270, peraí, já fiz aquela divisão ali. 1.270, que multiplica menos 240, x menos ln de x mais 1 nos limites entre 0 e 5, mais 340 divididos por 2,
x quadrado entre 0 e 5. Substituímos, fazemos as contas e achamos que x vale 2,548 metros. Agora a gente calcula o y. Y é 1 dividido pela força resultante, integral de y, p de x, y, dA, que é igual a 1 pela força resultante, integral de 0 a 5, integral de 0 a 6 de y, multiplica menos 240 dividido por x mais 1, mais 340 dx dy. Integramos em y não depende de x, né? Então a gente vai ficar com y igual a 1 divididos por 7,620, multiplica y quadrado divididos por 2, entre 0 e 6. Integral de menos 240, x mais 1, vamos botar uma parênteses aqui, uma chaves, quer dizer, de 0 a 5 dx, mais 340 dx, aqui integral de 0 a 5. Já calculamos, né, essa integral. Essa integral a gente calculou aqui, ó. Integral de menos 240 mais 340. Então, isso aqui não preciso calcular de novo, tá? Isso aqui vai me dar 1.270. Então, o y é igual a 1 dividido por 7.620 vezes 36 divididos por 2 vezes o resultado dessa integral que a gente já fez lá no início, que é 1.270. Isso aqui vai ser igual a 3 metros. Como a distribuição independe de y, a gente já poderia ter previsto que, como a distância em y é 6 metros, a posição y seria exatamente a metade da distância, né, por causa da simetria. Tá? Mas, como nós não previmos, então a gente faz a conta. Então, é isso, tá? Então, a gente teria que aplicar essa força resultante de 7.620 newtons no ponto P, x 2.548, y 3 metros. Tá? Agora vamos ver cargas distribuídas sobre vigas. Então aqui a gente tem um problema que é tridimensional, mas que a gente pode representar ele como sendo um problema em 2 dimensões, né? Então a gente tem um comprimento linear e em cima desse comprimento eu tenho uma carga distribuída, que é representada também por uma função que a gente chama aqui de W minúsculo, ou ômega, tá? E a gente pode fazer o mesmo tipo de análise. Então, o que vai ser a intensidade da força? A intensidade da força resultante vai ser a soma da contribuição de todas as forças infinitesimais, certo? Então, essa força, esse peso infinitesimal que essa carga está exercendo num determinado ponto, vai ser igual ao carregamento ômega vezes
o elemento infinitesimal de comprimento. Então, a carga total, que vai ser o peso total ou a força resultante, né, que aqui a gente está chamando de ômega, ou, desculpa, força-peso ou força resultante, isso aqui vai ser igual à integral de ômega dx. O que vai nos dar isso, pessoal? Ele vai nos dar a área embaixo dessa curva. Então, quando a gente tem um problema tridimensional, a gente tem o volume debaixo da superfície. Quando a gente tem um problema bidimensional, a gente vai ter a área debaixo da curva. Então, se eu consigo calcular a área debaixo da curva, eu vou ter a intensidade da força resultante. O ponto, né? O ponto onde essa força tem que ser aplicada agora. Bom, também é um ponto... agora a gente só tem uma coordenada, né? Porque a gente tem um problema linear. E aí a coordenada x vai ser a integral de x dw por dw. Lembrando que isso aqui, de novo, é a força resultante. Né? Eu também posso escrever isso como sendo 1 dividido pela força resultante, integral de x ômega dx. Lembrando que esse ômega vai ser agora a minha função de distribuição de carga. Ok? Bom, o que vai ser o y, né? O y, se a gente pensar que essa viga ela tem uma certa largura, a coordenada y tem que ser a metade da largura dessa viga. Se a largura da viga for desprezível, então o y é zero. Tá? Para calcular o ponto x, a coordenada x, então a gente tem que calcular essa integral aqui. E exemplo, então. Vamos fazer um exemplo aqui em que a gente... Vamos ver. Só esse exemplo que a gente vai fazer. Na próxima aula, como eu disse para vocês, a gente vai fazer outros, tá? Esse exemplo aqui a gente não vai precisar integrar. Por quê? Porque a área embaixo da curva ela é conhecida, tá? Nós temos esse carregamento aqui. E nós queremos, então, calcular, num primeiro momento, a intensidade da força resultante. Ó. O que vai ser a área? Tem que tentar desenhar uma linha reta, mas é meio difícil para mim. Não vou conseguir. Aqui, ó. Deixa eu virar o tablet aqui em relação a mim. Ó, se eu desenho aqui, ó, uma linha reta, eu vou ter dois triângulos, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas acho que fica direitinho, né? Ó, e o centroide desses triângulos eu conheço, né? Vai estar localizado aqui, que é h divididos por 3, e vai estar localizado aqui, que é h divididos por 3. Então, qual é a altura desses triângulos? A altura vai ser o 4,5 metros. Certo? Então, se eu chamar esse cara aqui de triângulo 1 e esse cara de triângulo 2... ele chamou de A e B ali, mas eu já mudei. Tá? Então, a altura dos dois triângulos é 4,5 metros. O que vai ser a área do triângulo 1? A área do triângulo 1 vai ser base. O que vai ser a base? Vai ser a intensidade da força, 3.000 newtons vezes metro. 3.000 newtons vezes metro. Dividido por metro, vezes a altura de 4,5 metros. Então, isso aqui vai nos dar uma força, né, de 6.750 newtons. Isso aqui vai ser a força resultante daquele primeiro carregamento. A gente separou o carregamento em dois. O que vai ser o segundo carregamento? O que vai ser a área 2? A área 2 vai ser a mesma coisa, ó, base, que é 1.200 newtons, divididos por metro, vezes a altura, de 4,5 metros. E isso aqui vai ser igual a uma resultante de 2.700 newtons. Isso aqui vai ser a força resultante 2.
Ainda, em que ponto eu tenho que localizar a força resultante 1? A força resultante 1, o x1 vai ser igual a h divididos por 3. Então, isso aqui, esse ponto aqui, ó, é 3 metros. Na verdade, aqui, esse ponto vai ser 2h divididos por 3, né? Se a gente localizar em relação ao sistema de coordenadas. Então, isso aqui vai ser 3 metros. E o x2, que é esse ponto aqui, também h divididos por 3, isso aqui vai ser 1,5 metros. Tá? Por que a gente precisa isso? Bom, porque agora o que vai ser a coordenada x da resultante? Vai ser x da resultante 1 vezes a resultante 1 mais o x da resultante 2 vezes a resultante 2. Então, o x da resultante vai ser igual a 3 vezes 6.750 mais 1,5 vezes 2.700 divididos pela força total, que é 6.750 mais 2.700. Deixa eu só fazer essa conta, porque antes eu tinha feito uma coisa errada ali. Eu tinha dito que o x da resultante 1 era 3,5 metros. Então, o resultado que eu tenho está errado. Então, vamos lá. Eu tenho 3 vezes 6.750 mais 1,5 vezes 2.700 divididos por 6.750 mais 2.700. Isso dá igual a 2,57 metros. Então, a gente tem que aplicar a resultante no ponto 2,57 metros. Ok? Então, por hoje era só. Terminamos o conteúdo desse capítulo de centroides e cargas distribuídas. Mas vamos fechar com chave de ouro, então, na próxima aula, em que eu vou fazer diferentes exemplos para nós integrarmos o conteúdo. Que é bastante informação e é, sei lá, fragmentado, talvez. Tá? Não sei se vocês acharam isso. Então, um beijo para vocês, nos vemos na próxima aula e até mais, pessoal.